Fala aí, Rafaela, tudo bem? Seja muito bem-vinda, obrigadão aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, João. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de saber. Que legal, que legal. Bom, eu acho que para a audiência te conhecer um pouquinho, onde é que você trabalha atualmente, fala aí um pouquinho da tua especialidade e tal. Eu trabalho no iFood Pago, que é uma das unidades de negócio B2B, né? O iFood ele tem o delivery, né, que todo mundo conhece, e a gente tem algumas BUs como o iFood Benefícios, B2C e o iFood Pago, né? Eu comecei há pouco tempo na área de Design Ops, mas meu desafio é bem grande, na verdade. Eu fui trazida para levantar a área. Eu venho, na verdade, de uma fusão de empresas ali. O iFood Pago fundiu com a Zup, que a gente já era nosso cliente. E eu fui colocada nessa posição com o desafio de começar do zero, né? Não tinha nenhuma parte de Design Ops. Porém, o próprio iFood, ele tem hoje uma estrutura global ali de time cross, bastante madura, na verdade, que cuida dessa parte de Design Ops. Então, muito do meu trabalho vem de trazer essa sinergia entre as BUs para que a gente tenha os processos e os fluxos e também ferramentas, né, cada vez mais integrados. E é isso, basicamente, né? Estou nesse desafio e aí eu conheci o curso, né, que foi bem bacana, agregou bastante para mim. E é isso. Boa, boa. Até complementando em todo episódio eu comento, né, que o objetivo dessa temporada é a gente pegar experiências das pessoas convidadas aí que estão participando, e falar sobre o mercado, né? Então, trago pessoas de Latam, de Portugal também, até para sair um pouco do Brasil, né? Pegar essas culturas diferentes. E aí, como você citou a questão do curso, e a gente vai entrar nessa questão de entendimento sobre a disciplina, eu queria te entender, é, abrir, né, a nossa conversa em relação a isso. Qual foi a percepção da Rafaela, né, o antes e depois de ter passado da formação, assim, o que de fato expandiu a tua mente, assim, em relação à disciplina, assim, o que mudou? Eu acho que a primeira percepção que vem em mente, né, e eu acredito que seja universal, é de que a gente não está sozinho, né? As dores parece que são sempre as mesmas, independente do porte da empresa ou até do tamanho da equipe, né? Hoje eu estou num formato de equipe, mas com orientação ali de 2 líderes, e também muito conjugado, um trabalho muito conjugado e compartilhado ali com o pessoal do Global. Mas eu acho que o curso, ele trouxe essa troca que para mim foi muito valiosa, de poder explicar o meu cenário e mostrar que eu, como equipe, né, uma pessoa ali que está bebendo dos conhecimentos de uma estrutura já muito madura, como que eu consigo complementar. E essa discussão foi muito importante para mim, para conseguir entender o que estava todo mundo passando, que eu não estou sozinha, né, como é que a gente pode trocar ali as nossas experiências, mas também principalmente a parte de métricas. Foi muito importante para mim, porque existe esse mito, né, no design geral, né, seja o gráfico, seja design service, seja product design, de que não é mensurável. E aí você trouxe ali toda a parte de métricas e até mostrando quais são as métricas importantes para a gente tirar, trazendo que, na verdade, é possível sim, né? A gente consegue fazer, dá trabalho, e também existe uma questão cultural, né? De que a gente precisa movimentar esses números para que a gente possa provar valor. Na verdade, acho que tudo se baseia nisso, né? A gente provar valor o tempo inteiro, porque é uma área não muito compreendida ainda, né? Então a gente precisa trazer números e falar, olha como é que a gente está ganhando. E aí muito do meu objetivo agora nesse novo ciclo que o iFood está começando, que o nosso ano fiscal acabou há pouco tempo, é pegar essas métricas que você deu como exemplo ali no curso, que tem muito fit já com o que eu já vinha trazendo, né, de que seria importante a gente mensurar, então é muito complementar ali, foi muito bom para mim. E como que a gente consegue atrelar isso a métricas de negócio, né? Obviamente, com os pés no chão, né? A gente tem coisas que a gente não vai conseguir atrelar, mas dentro de um objetivo geral, como que a gente consegue fazer esse compartilhamento para que a gente seja visto como uma área que realmente agrega, né? Se você ganhou PLR, você ganhou PLR porque essa área também participou. Então, esse é muito o meu objetivo atual e o curso foi chave para isso, sabe? As discussões, para mim, fizeram toda a diferença. Que bacana. E aí, dado a tua resposta, ô Rafa, eu quero estender para entender a tua percepção de forma geral, assim, com as tuas experiências, background,
como que você está percebendo aí a maturidade do mercado brasileiro em relação a Design Ops? Eu acho que a gente ainda está muito imaturo, mas eu acho que a gente tem, na verdade, uma oportunidade de momento mesmo, de economia, para trazer essa maturidade agora. Porque desde a pandemia, né, a gente vem aí num ciclo de layoffs, né, de demissões em massa, equipes extremamente enxutas, com muito trabalho, né? Então, acho que o Ops ele vem muito nesse. O Ops, não só como designer, né? O Ops em todas as áreas. Eu acho que o ideal seria a gente conseguir estender o Ops para que ele se integrasse em todos os times e todos os times de Ops conseguissem se conversar. Eu acho que esse é o desafio, né? Hoje, design, a gente fala muito para a área de tech, mas a gente também teria que ter ali com o pessoal de produto. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, porque se as equipes estão muito enxutas, a gente precisa alcançar essa eficiência operacional, né? E a eficiência operacional, ela pode ser facilitada com uma organização muito minuciosa, né? Não estou falando que a gente vai conseguir atochar todo mundo de trabalho, não é isso. Mas eu acho que a gente consegue alcançar números melhores, qualidade de trabalho, né? E deixar até mesmo os PDs, né? Mais estratégicos, para que eles saiam muito ali do modelo pastelaria, só tira pedido, através dessa organização ferramental, os fluxos principalmente, porque eu entendo que a gente tem uma dificuldade geral de entender o que o designer faz, né? Então, acho que tudo isso, o Ops, ele pode se tornar, pegar esse momento de dificuldade do país e tornar muito oportuno para a gente gerenciar essas microequipes para multinacionais, né, empresas gigantes. Então, eu realmente acho que é oportuno, mas eu acho que tem uma dificuldade grande cultural aí de entender que, infelizmente, o Ops ele tem que dar uns passos para trás para a gente depois conseguir correr, né? Então, tem um trabalho anterior que precisa ser feito de entendimento realmente das dores, né? Não é só pegar um manual e colocar todas as dores para todo mundo. A gente precisa, sim, fazer um levantamento com o time, conversar, entender, para montar um roadmap assertivo, né, e inteligente, que realmente vai trazer valor, escutando essas pessoas que estão no dia a dia. Então, tem um trabalho anterior que dá alguns passos para trás para poder ir para frente, e esse acho que é o maior problema hoje, né, das empresas entenderem, porque eles só querem que a gente troque a roda com o carro andando, né. Felizmente, gente, ao contrário de muita gente que eu ouvi ali, né, dos colegas do curso, eu tenho muito apoio da liderança, muito apoio da liderança. E o meu próprio time também é muito envolvido e vê muito valor. Só que a gente tem uma questão que eu acho que é muito importante de conscientização, né? De que o Ops ele só acontece a partir de uma corresponsabilidade. Eu faço, mas vocês têm que usar, né? Então, a gente tem uma questão de engajamento também do time, que tem que ser cultural também. Então, tem algumas barreiras, mas a parte de liderança eu estou super resolvida. A minha líder até quis fazer o curso, então, assim, foi super legal a iniciativa dela. Então, eu tenho muito apoio, o que já é um grande passo, porque muita coisa tem que vir ainda no top-down, né? Porque as pessoas, elas se acostumam a trabalhar com caos, né? Elas estão ali num ambiente caótico, elas sabem que não é bom, mas você aprender uma coisa nova, você vai demorar mais, você tem uma curva de aprendizado. Então, para mim, eu tenho essa facilidade, né? Que eu vejo que muita gente não tem. O meu valor, na verdade, que eu tenho que provar é justamente essa questão cultural, né? De como que você, na verdade, é que vai me auxiliar a trazer o Ops para a empresa. Como que a sua responsabilidade e o seu engajamento é incrivelmente importante para que a gente consiga fazer a área acontecer. Que legal, Rafa. Isso, pô, me agrada bastante os ouvidos ouvir que a sua liderança é positiva, até porque a gente não vê isso em 100% das empresas, né? Muitas vezes, enfim, eu até fui bem crítico no vídeo que eu gravei lá sobre o mercado, né? Citei lideranças, enfim, sem generalizar, obviamente, mas a gente tem que ser realista, né? Então, que bom que você tem apoio, porque é realmente muito importante. Sem a colaboração, o apoio da liderança e colaboração do próprio time, também a gente não tem como evoluir a disciplina de Ops dentro das organizações, né?
Até em outros episódios a gente conversou sobre isso, não vou ser repetitivo aqui, mas eu acho que você pontuou muito bem, tá? E aí, dando sequência nesse assunto, para fechar essa questão de maturidade, na sua experiência, assim, o que você acha que é o mais mal compreendido sobre design ops dentro das empresas, ou até mesmo pelas pessoas designers aí do mercado? Não precisa ser necessariamente iFood, mas de forma geral, assim, o que você acha que realmente ainda é muito mal compreendido, assim? Pelo que eu conversei com as pessoas, né, recentemente, de uma maneira geral, né, até no próprio curso, né, eu vejo que um dos problemas de Ops é que as pessoas não entendem até onde vai o escopo de Ops, né? Qual é realmente o nosso papel de atuação. Porque a gente tem uma parte de facilitação, né? De trazer ali as conversas para jogo, né? E participar disso, mas não ser necessariamente a pessoa que vai atuar naquilo, né? Esse é um papel muito mal compreendido, esse papel de facilitação. E também a gente tem a questão, e eu volto a falar sobre a corresponsabilidade, né? Eu vejo que o engajamento, o pessoal tem ali, né, um roadmap super bonito, faz as dinâmicas, mas não tem a participação do time em geral. Eu digo isso do time PDs, né, principalmente. Não adianta a gente criar as coisas, fazer o roadmap, colocar a documentação e ninguém consultar. Mas também existe uma necessidade nossa de entender de que o dia a dia é muito corrido. Não dá para fazer aqueles textos lá que são tipo um tratado de Tordesilhas, cheios de detalhes. Não, gente, a gente precisa ser muito prático e muito visual. Você está lidando com designer, gente. Vamos ser visual, né, nessa construção. Então, acho que tem uma corresponsabilidade, né, de ambos os lados, do profissional de ter o bom senso de entender, né? E eu acho que a minha experiência como PD me traz essa visão, né, de que o dia a dia não é tão simples, é muito corrido, não é aquele dia a dia onde você tem um discovery, depois você tem testes, não, é tudo muito corrido, às vezes é top-down, tem que botar um botão em algum lugar. Então a gente precisa ter essa noção e essa empatia e trazer realmente uma documentação, trazer clareza naquilo que a gente vai colocar de forma muito fácil de ser achada, e por isso eu me preocupo muito nas construções, né, desses materiais, de colocar tudo num lugar só, para o designer não ter que ter 1000 lugares salvos, né, um monte de link, um monte de favorito, aí anota, aí tem post-it, não, tenta reunir tudo num lugar só, e ser extremamente visual na construção, não coloque textos longos, porque o pessoal não vai conseguir ler. Acho que esse é um papel, e o outro é do próprio designer de entender que ele precisa fazer a parte dele. Se a gente vai usar um design system, ele precisa usar, né? Se ele tem dúvidas, ele precisa buscar ajuda, ele precisa conversar com outras pessoas. Então a gente tem essa coparticipação, e até falando um pouco da liderança, né? Ter o apoio da liderança, você precisa ter, né? A liderança ela tem que fazer, porque eu sou uma pessoa que estou na posição como parceira. Eu não sou a liderança do time de PDs, né? Então eu preciso que a liderança cobre isso, né? E muito do que a gente fala ali dentro do iFood, né? E acho que a gente falou muito também no curso, né? Tornar isso como métrica, objetivos, PDI. Então a gente tem que ter essa corresponsabilidade de todos. É uma área que ela está a serviço, né? É como aqui no iFood a gente faz tudo brincadeira com comida. Eu falo que o Design Ops é o mise en place para que você possa construir as suas receitas. Então, é isso, gente. O mise en place eu preparo, eu pico a cebola, eu deixo o cheiro verde pronto. Se você não usar, eu vou jogar fora, entendeu? Porque vai estragar. Então, é muito isso. Eu faço a preparação cross ali para que você use. Se você não usar, aquilo fica totalmente sem utilidade. E aí não é que o meu trabalho não tem utilidade, é que eu preciso dessa corresponsabilidade de todos, de assumir o seu papel enquanto PD ou, né, outro time que você tenha, de que eu preciso usar, eu preciso trazer o feedback, isso também é muito importante, porque a gente, por mais que a gente fique coletando, né, às vezes as pessoas ficam tímidas de dizer o que está funcionando e o que não está, né? Então é muito importante que a gente tenha esses papéis e esse envolvimento de todos. E isso é mais do que uma questão cultural, né? Porque
no iFood as pessoas elas tendem a ser muito solistas, muito engajadas, assim, realmente as pessoas estão muito ali na cultura da empresa, né? Só que isso tem que ser, acho que falado muitas vezes e muito abertamente sobre essa questão da participação conjunta. Por nós mesmos, né? Nós profissionais de Ops. Muito bom. Tem vários pontos aí que eu quero fazer um highlight aqui, que você citou. É, até onde vai o escopo de Ops, realmente, e liderança sem ser líder. Foi esses 2 pontos aí que eu acho que vale destacar. E eu concordo, eu acho que isso é um ponto que precisa ser reforçado e ser compreendido pelos designers, né, até onde vai o escopo de Ops. E, tem método para isso, né, eu reforço bastante, eu sou bem chato até nos encontros lá falando sobre essa questão, né, de você delimitar seu escopo. Porque no dia a dia é infinito, as possibilidades de atuação é infinita. Mas se você não delimitar o escopo, você vai tentar fazer tudo e vai ser difícil de priorizar e vai estar dando tiro no pé, assim, né? Então, esse escopo, ele começa pequeno, vai aumentando e vai se expandindo e é natural. Então, ele não é uma coisa que a gente vai bater o martelo uma única vez e é isso, sabe? Então, acho que já fica uma dica até para quem está nos ouvindo também. E outro ponto é realmente uma liderança facilitadora, não é uma liderança, uma pessoa gestora, né, de pessoas. Então, você precisa do apoio da sua liderança para remover impeditivos, engajar também o time, mostrar o valor do time, né? É papel da liderança também, e aí é o João falando, na minha opinião, eu acho que principalmente da liderança de mostrar o valor de Ops para o time. E mostrar o valor de Ops não em ações, porque as ações é da pessoa especialista que vai tratar desse assunto. Mas a visão da liderança, tipo, mostrar o porquê, né, e os motivadores ali pro time. Ó, galera, existe uma pessoa dedicada por causa disso, disso e disso. A minha visão pro departamento é essa, e eu acredito que a Rafa vai contribuir para isso, isso e isso. Então, eu gostaria, né, que o time contribuísse com os novos processos que vão ser construídos e engajasse também, colaborasse e tudo mais, né? E aí entra, eu acho que nessa conversa, entra a questão do escopo, a delimitação de escopo para não gerar gargalo também para essa pessoa, né? No seu caso, que é equipe ali. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Eu tinha anotado outros 2 pontos, que eu esqueci de comentar da tua resposta anterior, mas que tu falou TOPS, nas outras áreas. De fato, eu acho que todas as áreas deveriam ter essa mentalidade de operações eficientes, né, então não é somente sobre design. Até porque a nossa cozinha de design pode estar muito boa, bonitona, funcionando e tal, e o resto da esteira de produto tá ineficiente, né. Beleza, pô, ponto positivo pra gente, mas e aí? Acho que a empresa, ela vai ser, né, não vai ter 100% da eficiência que poderia ter se as outras áreas também pensassem, dessa forma, né. E outro ponto que eu tinha anotado é os passos para trás que tu comentou. Isso é extremamente importante, pavimentar ali o caminho, porque não é de uma hora para outra. Quando a gente está lidando com Ops, não é de uma hora para outra. A gente tem até indicações de quick wins, né, para mostrar o valor rápido, mas a coisa mesmo, o trabalho parrudo ali, é médio e longo prazo, não tem como. Até mesmo citando a questão de métricas, não tem como a gente tem que ter um parâmetro inicial para ter a métrica, e isso leva tempo também dessa medição, né, então realmente leva um tempo. Então, quando a gente implementa um processo, isso vai levar um tempo, vai mudar a forma como as pessoas trabalham, e é isso, o valor ele vai ser perceptível depois, na produtividade, né. Então você citou muito bem, aí eu só estou trazendo esses, reforços aí, né. Tem uma pergunta que eu tinha anotado aqui para te fazer, mas eu acho que você já deu um pouco de resposta já quando você falou da documentação, que ninguém é que é difícil, né, tem que ser uma documentação simples, porque ninguém vai acessar. E isso é uma das coisas que eu falo
pra galera real mesmo. Tipo, dificilmente vão consumir a documentação. Ainda mais se for extensa e enfim, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Dada a tua atuação e os teus entregáveis, você já se sentiu frustrada nesse sentido de ter implementado uma documentação que não foi consumida, ou um processo que, tipo, a galera não estava bem conduzindo, enfim, nesse sentido aí? Total. Isso não é uma crítica ao meu time, gente, por favor, não é isso. Eu acho que isso é um processo, né? E ele é doloroso porque aprender é doloroso de muitas formas, né? Tem várias coisas que eu já coloquei e as pessoas perguntam, tipo, uma semana depois, onde é que tá isso? E tava na documentação. Tá reunido, né? E assim, me preocupa muito essa documentação, ela não só está extremamente visual, como também extremamente acessível, né? A gente tem essa mania de fazer documentação em Confluence, que é uma ferramenta excelente, mas os designers geralmente não usam e geralmente odeiam. Então, como que a gente pode tornar essa documentação mais atrativa? E aí, o que eu pensei foi fazer diretamente no Figma. O design, ele consome ele 100%, né? Então, trazer muito isso e fazer a própria documentação com as orientações em parcelas, né? Por exemplo, se a gente está falando de algum projeto específico, colocar a documentação específica daquele projeto naquele projeto logo no início, colocar um comece aqui, alguma coisa assim, né? Mas eu tento fazer a facilitação das ferramentas, porque se for um link apartado, o pessoal vai perder, se for no Confluence, o pessoal vai odiar. Então, a gente tem já essas limitações normais da área, mas existe muita frustração de algumas coisas que eu já fiz, né? E as pessoas não sabem nem que existe, né? E aí, qual é o problema disso? Não existe porque esqueceu? Algumas pessoas esquecem, com certeza, porque tem sempre muita coisa acontecendo, né? Mas também as pessoas, às vezes, não comparecem nas reuniões regulares, né? De a gente poder fazer uma sync ali, de eu atualizar o que está acontecendo. Então, tem essa falta de engajamento nas reuniões, por correria, por final de ciclo, e aí a gente acaba não conseguindo todo mundo, tornar todo mundo ciente do que está acontecendo dentro da área. E fica uma conversa meio que de maluco, né? Eu tô fazendo um negócio, ninguém tá usando, então por que eu tô fazendo? Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer, porque eu preciso que o pessoal comece a usar. A gente vira um ciclo de tentando pegar o próprio rabo. E não é, volto a dizer, gente, não é uma crítica ao meu time, não é uma crítica específica, isso acontece com todo mundo. Eu vi muito no curso que o pessoal sofre das mesmas coisas, né? E eu tô muito nessa etapa de engajamento, assim, agora que passou quase 6 meses já ali que eu tô junto com o time, eu consigo perceber que a gente tem uma queda no engajamento. O pessoal começou muito empolgado. Aí, como demora a ver o resultado, o pessoal vai caindo. E isso é um processo que eu entendo que é totalmente natural. E aí vem uma questão de que quem entra nessa área precisa ter muita resiliência. Além de resiliência, muita empatia, né? Se você já tem um background ali de PD, vai te facilitar muito, porque você vai entender como é que o dia a dia é louco. E que não dá pra gente só ficar atropelando. Agora vocês têm que ler isso, agora vocês têm que fazer esse curso, agora vocês têm que fazer não sei o quê. Não adianta, gente. A gente precisa ser muito empático, entender que o dia a dia é loucura mesmo, entendeu? Eles têm todos os tipos de demandas, desde do projeto completo, né, com discovery, testes, bonitinho, mas eles também têm sua pastelaria. Então, a gente precisa ter essa resiliência de escutar, ouvir, entender o quadro, avaliar o tempo inteiro, ficar se reavaliando, ver o que está acontecendo, e por isso a importância dos números, para a gente ter essa base. Entender a taxa de adoção, o pessoal não está indo mais nas reuniões, por que não está indo? Como é que a gente consegue trazer isso? Eu faço dinâmicas com o time, né? E eu envio uma pesquisinha após cada dinâmica, para entender o termômetro, né? Porque às vezes eu estou fazendo as dinâmicas achando que eu estou arrasando e o pessoal está odiando, não está vendo função nenhuma. Então, para mim, é muito importante que tudo seja integrado com uma funcionalidade e um objetivo da área, né? Eu conduzi uma recentemente, que a ideia, né, a finalidade era montar um organograma de como o time está funcionando, para que se torne consultivo para eles. Porque uma vez que o time vai crescendo, você não sabe mais quem está cuidando de crédito, de antecipação, de conta de tal, as coisas vão ficando meio perdidas, né? Então, esse era o objetivo principal.
Mas, além disso, também trazer ali uma visibilidade para o time geral do funcionamento, mas também de quem é bom em pesquisa, quem tem soft skill em algumas outras coisas, hard skills, para que eles comecem a criar uma sinergia entre eles, serem mais colaborativos, poderem ter essa possibilidade de colaborar e inovar a partir dessa cooperação, né? Então, a gente tem todos esses problemas, né, que me frustram muitas vezes, mas é muito importante que a gente tenha paciência, entendeu? Não tem jeito, gente. Você vai trabalhar, porque parece uma área que você tem que ser muito organizado, tem que ter aqueles hard skills maravilhosos técnicos, mas você, acima de tudo, tem que entender que você vai lidar com pessoas. E pessoas têm muitos cenários, muitas questões, entendeu? Então, você precisa ter esse olhar sobre pessoas muito apurado e entender que as pessoas não estão ali fazendo de propósito, não estão comparecendo às reuniões porque elas não querem. Existem muitas questões implícitas no dia a dia do trabalho e até pessoais, né? Eventualmente a pessoa não pôde. Então, você tem que entender que você não vai conseguir o cenário perfeito nunca. Porque quanto maior o time, mais difícil vai ser, gente. Como é que você vai reunir todo mundo? Hoje eu tô com 11 PDs. Se eu não tô conseguindo reunir 11 PDs, gente, a hora que tiver 20, então vai ser impossível. Então você tem que começar a estender os seus canais de comunicação o tempo inteiro. Se essa não funciona, qual é o meu próximo passo de canal de comunicação? E ser realmente para criar uma capilaridade, sabe? A liderança é a minha ferramenta, o Slack é a minha ferramenta. O Confluence um dia vai ser uma ferramenta? Não sei, talvez, quem sabe, né? Então, realmente, você trazer aí essa diversidade de como falar com as pessoas, como chegar a elas para que elas saibam o que está acontecendo, para que elas possam usar, mas também ter paciência, gente. É preciso ter essa resiliência aí. Não tem como. Muito, muito bem pontuado. E você citou duas habilidades importantes, né? Empatia e resiliência. E esse teu exemplo aí de adaptar a ferramenta foi muito bom. Muito bem-vindo até para quem tá nos ouvindo como conselho até. Putz, Confluence não é legal, a galera não usa? Cara, vamos partir pro Figma. Claro, o Figma não é uma documentação para fazer isso, não é a melhor, não foi projetada para isso. Mas se é consumida, se está sendo produtivo, é isso aí, tá tudo certo. Que fosse num Google Docs da vida também, né? Mas eu acho que é essa percepção aí que você trouxe que faz total diferença de profissionais que vão ser diferenciados mesmo e vão ser especialistas no assunto. É essa percepção aí de se adaptar e realmente ver o todo. É esse o principal, tá? Você citou a questão da empolgação que vai diminuindo também, isso é fato. A curva de adoção, né, que eu explico lá nas aulas também, isso acontece, e aí que entra a resiliência que você pontuou muito bem também. De fato, é sobre pessoas. Eu até comentei em outros episódios que eu considero que Ops é 70-30. 70 soft skills e 30% hard skill. Só que, claro, esses 30% não é que você sabe pouco, na verdade você é muito bom nesses 30%, né? De frameworks, enfim, e tal. Mas essa percepção, eu acho que é muito, muito a questão de soft skills mesmo. De querer você coloca em prática muita coisa sobre liderança, tá? Liderança em sua essência, né? Não a gestão, mas liderança em sua essência é realmente sobre influência. E você tem que praticar isso diariamente mesmo. Muito bons exemplos que você trouxe. E daí, eu vou fazer uma pergunta polêmica, até já para esquentar um pouco as coisas aí também, como essa temporada é realmente pra gente espremer bastante essa questão de maturidade do mercado, você acha que o problema da baixa maturidade em Ops especificamente é mais culpa das empresas em não dar esse espaço para esses profissionais, né? Não ter vagas, por exemplo? Ou, na verdade, é mais falta de conhecimento das pessoas designers mesmo, em implementar do jeito certo, e aí acaba gerando aquele ciclo onde eu dou passos errados, equivocados, isso afeta como
a empresa percebe o valor daquilo e aí fica naquele ciclo que às vezes a gente acha que é a empresa que não dá espaço, mas na verdade foi uma tentativa que não deu certo. Enfim, eu queria ouvir de você, assim, o que você acha. Eu não acredito em culpa, tá? Ah, a culpa é desse problema, tá? Eu sempre acho que existe essa questão da... A culpa é de mais de um lado, né? Então, acho que essa é uma pergunta de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Porque é uma coisa cíclica, na verdade, né? As empresas não conhecem como é Design Ops, os benefícios, com certeza. Não se tem essa maturidade de entendimento. Mas também acho que, muitas vezes, quando os designers começam ali, né, as suas iniciativas a implementar o Design Ops, primeiro, não conseguem provar valor, porque uma das coisas que eu aprendi aos trancos e barrancos como PD é que não adianta a gente falar sobre ai, porque fica mais fácil o dia a dia, ai, porque melhora a usabilidade para o usuário. A pessoa de negócio, ela não quer ouvir isso, ela quer ouvir números, ela quer ouvir grana, ela quer ouvir sobre eficiência operacional, entendeu? Sobre você conseguir maior agilidade do time. Então, você tem que ser muito estratégico na hora de colocar isso. E falta, na minha experiência como um todo, né? Porque eu já fui coordenadora de marketing também. Então, eu vejo que o design, os designers em si, né? Eles sempre acabam se colocando na posição de demandado em muitos aspectos, mesmo que a pessoa tenha essa, não, eu quero parar de tirar pedido e tudo mais, mas a gente sempre se coloca nessa posição. Por agilidade do dia, muita loucura, não consegue ocupar um espaço mais estratégico. Então, acho que essa falta de estratégia na hora de colocar alguma coisa, essa visão do todo, de parar para pensar, atrapalha bastante também você aprovar valor, sabe? Não é só, vamos montar um design system, vamos embora, corre. Não, pensa, planeja, né? Acho que isso tem que ser muito colocado muito na cabeça das pessoas quando elas forem começar essa área, né? Você não tem nada? Primeiro começa do começo. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque, como você mesmo falou lá no início do podcast, quanto mais você faz, mais coisa tem aparecendo. Então, vamos fazer recortes e vamos atuar em pequenos passos. Segundo, demanda planejamento. Você não pode só sair fazendo. Você vai precisar pensar como você vai fazer essa implementação, por onde você vai começar, quais são os quick wins, né? E depois, esses quick wins, eles têm algum valor numérico para a empresa? Não adianta falar, gente, que melhora muito o dia a dia do design. Ninguém quer saber de melhorar o dia a dia do design, as pessoas querem saber de dinheiro. Então, vamos falar sobre business, entendeu? Então, tem todos esses problemas que, na verdade, eles entram de forma cíclica. Não tem maturidade, alguém vai lá, testa, implementa de qualquer jeito, não leva a lugar nenhum, volta, e aí a gente fica nesse ciclo. Eu acho que um bom exemplo, né, que é o mais conhecido de todo mundo, é o Design System, né? Embora a atuação de Ops vá muito além do Design System, o Design System ainda é o queridinho ali da galera. O pessoal quer implementar um Design System a todo custo, sem entender necessariamente as diretrizes, as necessidades, sem falar com o pessoal de tech. E aí eu vi uma frase muito boa de uma das pessoas do curso, que falou que Design System sem a parte de tecnologia é Style Guide. Então é muito isso, né? Como que a gente vende o que a gente quer fazer de forma estratégica? E isso não é só para Ops, isso é para o próprio design em si, né? A gente fica muito apegado ali a falar sobre usabilidade, porque o usuário fica mais feliz, não sei o quê, mas a gente tem que, na verdade, mostrar a conversão disso em números. Então, acho que esse é o ponto focal, sabe, do problema. É essa corresponsabilidade de todo mundo, né? Beleza, você quer implementar, mas implementa de uma forma organizada, não dá tiro no escuro, não gasta cartucho à toa, sabe? Tenta fazer isso de uma forma muito criteriosa, começando pequeno, não tenta abraçar o mundo. Então, e as empresas, nem sempre elas dão espaço, mas eu sempre acho que a gente pode começar uma iniciativa por a gente mesmo, né? Provar valor para conseguir o recurso, sabe? Tem que tentar, entendeu?
Boa. Eu concordo com o que você disse, eu acho que não adianta a gente apontar dedos, e é realmente um ciclo, e se a única coisa que eu gostaria de complementar como minha opinião mesmo, e até foi um dos motivadores de eu ter criado o Design Ops Essencial lá, que é a primeira trilha ali da jornada, o começo da jornada em Ops, é ver que de fato talvez a falta de educação sobre o tema fosse o principal gatilho dessa baixa maturidade. Porque, cara, vamos pegar a Design System, que já está há anos aí. Veio antes, inclusive, de Ops, de falar de Ops. E eu acho que, assim, não é falta de experiência do mercado. Putz, todas as empresas aí já, por mais que não seja o melhor design system, pelo menos já houve tentativas né, na grande parte das empresas. Então a galera realmente já tentou fazer, implementar. Então, assim, não é falta de experiência nesse sentido de tentar implementar design system. Só que o problema de fato, essas tentativas serem frustradas por N motivos, né? Coisas até bem comuns que você citou na sua fala, o ser criterioso, de fato, as pessoas entenderem o motivo, e muitos DS é só um style guide, né, que vem da iniciativa de design e tal, e só fica no design, só fica no Figma ali, né? Então, esse é um problema. Eu acho que no fundo, talvez essa parte de educação seja um pouco falha ainda. ah, e aí eu meio que culpo um pouco a gente também de dar passos equivocados, digamos assim. E só para a audiência é, entender o que eu estou falando, isso não é uma crítica construtiva, não é simplesmente uma opinião jogada ao vento. Eu acho que ah, é importante a questão de entender o assunto para a gente ter o big picture e evitar erros, mas nada é perfeito, tá? Nada é perfeito. Quero que o pessoal entenda também que vão ter desafios e não tem como a gente, putz, o João está dizendo que tem que implementar melhor esse tema, tanto o DS quanto o Ops. Sim, mas a gente não tem como ser 100% perfeito, porque a gente está lidando com pessoas, está lidando com contextos diferentes. O meu papel, né, na parte da educação, de treinamento, é tentar dar evitar erros. Mas eles vão existir também, porque não existe uma fórmula mágica, tá? Então é mais esse aspecto aí de crítica construtiva para de fato, não, peraí, vamos pensar antes de agir para ver se a gente realmente está dando um passo mais assertivo, mas, cara, vai ter coisas que vão ser desbravadas ali no contexto da empresa, isso é fato. Então, só complementando aí, para também ninguém me jogar nenhuma pedra virtual aí, né? Vamos lá, ô Rafa, eu acho que a gente já pode ir para os finalmentes aí. Eu acho que você trouxe bastante coisa. Se quiser complementar a minha fala, também fica à vontade. Mas cada episódio eu trago uma questão de conselho para o convidado, dar para as pessoas, né, que estão nos ouvindo ou assistindo, que conselho que você daria para a pessoa que está tentando implementar design ops ali na empresa e, né, e contribuir com o que eu acabei de falar, né, evitar esses erros aí, né? Eu acho que o conselho que eu daria é estabelecer um método de implementação do Design Ops, pensando no passo a passo, né? E eu acho que a metodologia do Design Thinking é a melhor, que começa ali com o descobrimento do problema, é você ouvir. Então, seja bastante criterioso, eu acho que a palavra é essa, criterioso. Como é que eu vou fazer esse processo, né? Você tem que escutar as pessoas, é obrigatório, gente. Não dá para você implementar uma coisa com base que alguém falou uma vez em algum canto. Escuta a sua equipe, entende quais são os problemas, monta um roadmap a partir disso e recorta as suas ações. Você geralmente começa com uma equipe, né? Então, recorta as suas ações, não tenta abraçar o mundo, né? E além disso, eu acho que a palavra do Design Ops é parceria. Seja parceiro de várias áreas, várias pessoas, para que elas possam facilitar o seu trabalho também e sejam o que a gente chama aqui dentro de embaixadores, né? Possam ser as pessoas que vão te auxiliar nesses processos.
Se você é solitário, assim como eu, né, tá nesse processo de equipe, aí precisa fazer documentação, facilitação, e 1000 coisas vão pingando, né? Recorta isso, cria parcerias de pessoas que podem te auxiliar nesse processo. Ah, você pode criar documentação, você pode ver essa frente. Realmente começar a trazer ali pessoas para o seu dia a dia que vão enriquecer isso. Até para estarem mais próximos, você ter uma possibilidade de troca. E uma outra coisa que é muito importante também, colete feedbacks. Feedback é muito importante para entender como as pessoas estão percebendo valor no seu trabalho. Isso eu acho que é fundamental, assim. Você tem que escutar, você não só escutar, você tem que saber escutar. Não é ouvir o feedback e se defender, né? É muito importante que você escute aquilo com a mente muito aberta de entender quais são os gaps. Se precisar levar, né? Se não for anônimo, os meus são anônimos para garantir que o pessoal vai falar, né? Porque senão as pessoas ficam mais tímidas que o normal. Mas se não for anônimo, chama a pessoa para entender melhor o cenário, ou então chama o time todo para poder entender. É muito importante. Então, assim, são alguns pequenos conselhos, mas eu acho que tudo pode ser resumido em ser organizado, né? Seja organizado na sua implementação. Tenha uma estratégia por trás. Tenha um objetivo para você não se perder, né? O que eu quero alcançar? Dentro de tudo que eu ouvi, qual é o meu objetivo maior? E segue aquilo ali como uma estrela, entendeu? Não foge do seu objetivo, porque quanto mais você cava, mais problema você vai achar e você vai surtar. É infinito, como a gente já conversou aí ao longo do bate-papo. Sempre no finalzinho também eu tento dar uma dica diferente de cada episódio que complemente a fala do convidado. E eu acho que no seu caso, eu reforçaria a dica de trabalhar no modelo compartilhado de Ops, que a gente explica lá e tal, né? Para deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo, principalmente para quem está nesse modelo de equipe, acho que é importante, e talvez não tenha uma liderança de design ativa que possa ajudar, que também não é incomum de ver. O modelo compartilhado é exatamente um pouco do que a Rafa falou, no sentido de, putz, quem é que pode ajudar a facilitar algum processo, a criar alguma documentação, e aí você começa a distribuir essas atividades que são do escopo de Ops para o time como um todo, né? E isso pode ser trabalhado tanto informalmente quanto formalmente. Então, no caso da Rafa aí, ela é equipe, mas é um Design Ops formal, né? É uma função formal. Então, é uma pessoa responsável ali que realmente é à frente, é o ponto-chave da disciplina. Então, ela vai ter um conjunto de backlog, um conjunto de atividades, beleza, que ela pode começar a puxar esses embaixadores aí e contribuidores, né? Agora, no modelo informal, você realmente não tem essa função específica, você não é uma pessoa Ops ali contratada com esse cargo ali formal, mas você consegue fazer os mesmos conselhos, usar as mesmas dicas que você trouxe aqui, Rafa, de mapear as dores, enfim e tal, mas praticar muito mais essa questão de compartilhar essas atividades. Até porque a gente está falando de informalidade, né? Então você pode começar a puxar essas iniciativas, mas não é uma carga que é 100% sua, né? Exclusiva sua. Então acho que o meu conselho e minha dica para esse episódio complementa bem, eu acho que no que você falou. E é isso, eu acho que foi uma aula aí, o Rafa. Acho que o pessoal deve ter curtido bastante também. E brigadão aí novamente pela tua participação. Eu que agradeço, João. Muito feliz de participar. E espero ter contribuído de forma útil para quem está ouvindo e quem está desesperado também.